Olá a todos, estou gravando a aula aqui sobre o reino Monera, a qual deverá contribuir para a avaliação interdisciplinar do dia 8 de novembro. Então, o reino Monera, como nós já sabemos, é o reino que pertence às bactérias, né? As bactérias são seres que têm um detalhe que o separa, né, dos demais reinos. Que detalhe é esse? As bactérias têm uma estrutura diferenciada, que é a estrutura nuclear, né? Na verdade, elas não possuem o núcleo. O seu material genético fica disperso, né? Fica solto no citoplasma, como veremos mais adiante. As bactérias, elas estão classificadas aí no reino Monera em alguns grupos. Nós teremos as eubactérias, que são as bactérias verdadeiras, as mais conhecidas, as mais simples, né? E teremos também as arqueobactérias, né? Ou arqueias. As arqueobactérias que nós estamos vendo aqui no meio, essas bactérias são bactérias que vivem em ambientes de difícil acesso, né? Ambiente em que nenhum outro ser vivo consegue sobreviver. Elas conseguem viver em alta salinidade, por exemplo, né? Ou em ambientes muito ácidos, ou ambientes muito quentes, né? Então, se tiver uma acidez muito alta, ela consegue sobreviver. Nós chamamos essas bactérias, por exemplo, de metanogênicas, que vivem no nosso intestino em condições ácidas. Temos também as termoacidófilas, que vivem em ambiente também com temperaturas extremamente altas. Esses dois grupos, as bactérias e as arqueias, elas se diferenciam dos eucariontes, que nós estamos vendo aqui, o eucária, né? Portanto, nós estamos vendo aqui esse cladograma que representa, né, essa separação das bactérias, das arqueias, né, e dos eucariontes, que são diferentes, porque possuem a carioteca, né? Os eucariontes são que possuem a estrutura nuclear. Só que, se nós formos observarmos, a gente vai perceber que a bactéria é um procarionte mais verdadeiro e a arqueia, né, ela fica mais próximo dos eucariontes. Apesar dela ser procarionte, dela não ter a carioteca, dela não ter o núcleo, né, a estrutura nuclear, ela está próximo dos eucariontes, mas continua no reino Monera, né? A arqueia continua no reino Monera, por quê? Porque ela é procarionte. Então, todos os procariontes da face da Terra estarão presentes no reino Monera, certo? Então, fica definido dessa forma: bactérias e arqueias no reino Monera, pois são procariontes, não possuem a membrana nuclear, né? A carioteca. Bom, quais são as características aí gerais do reino Monera? As bactérias são as pertencentes, né? E as cianobactérias. Qual a diferença aí, bactérias e cianobactérias? Cianobactérias são bactérias que vão ter um pigmento que vão facilitar a captação de luz para produção, né? Para a realização da fotossíntese. Tá? Então, são bactérias especializadas em realizar fotossíntese, tá? As cianobactérias. Bom,
Como já foi dito em sala de aula, essas bactérias, né, são seres, todos eles procariontes, pois não possuem a membrana nuclear, não possuem a carioteca, né, que é a membrana nuclear, e todas as bactérias também vão ser unicelulares, né? Vão ter apenas uma célula. Apesar de algumas conseguirem viver em colônias, em grupos, mas todas possuem o mesmo organismo, né? São unicelulares. As organelas são muito delimitadas aqui nas bactérias. A gente vai ter apenas um tipo, né? Um tipo de organela, que é o ribossomo. Como nós sabemos, o ribossomo ele é responsável pela produção de proteína, né? Então vai produzir proteína para a bactéria. Ele vai sintetizar a proteína. A bactéria, ela tem uma estrutura extra, diferente de outros seres, né, que não possuem esta estrutura. Que estrutura é essa? Ela vai ter por cima da sua membrana plasmática uma parede. Então, as bactérias possuem parede celular. Portanto, elas não conseguem fazer o processo, por exemplo, de fagocitose. Elas não conseguem englobar um alimento, né? Elas não conseguem, elas conseguem até absorver, mas não englobar. Por quê? Porque a parede não permite esse deslocamento da membrana, né? Então, elas possuem uma parede que é de carboidrato e proteína, a constituição da parede, que nós chamamos também de peptídeo-glicana, né? Carboidrato e proteína. Bom, aqui veremos com mais detalhes o que temos, né, numa bactéria. Nós vamos ter, como já foi dito, os ribossomos, né, no citoplasma. Vamos ter o material genético, que é apenas um cromossomo circular. Então, veja que o DNA está todo circular, ele é fechado, né? E a gente vai ter também um DNA extra. Esse DNA extra, esse cromossomo extra aí, a gente chama de plasmídio, né? Então, ele não é essencial. O essencial é o cromossomo bacteriano, né? O DNA bacteriano. Agora, esse extra, ele não é essencial. Ele presente, ele está presente em algumas bactérias, né? E essas bactérias que possuem o plasmídio, importante para a prova, gente. O plasmídio tem a função de dar resistência, né? De aplicar uma resistência aos antibióticos, aos medicamentos. Então, são bactérias mais resistentes ao ambiente, né? A certos fatores. Então, o plasmídio ela dá essa capacidade, né, de resistência às bactérias. Então, é importante aí na produção de substâncias resistentes. Bom, então teremos também aí o citoplasma e depois do citoplasma vamos ter a membrana plasmática, né? A membrana celular. Por cima da membrana celular teremos a parede, né? Então a gente vai ter aqui a parede de peptídeo e glicana e algumas bactérias vão ter também uma cápsula, não são todas também que terão. Algumas vão ter uma estrutura, né, que pode ser de proteína, pode ser de carboidrato, uma estrutura meio que mucosa, meio que gelatinosa, que confere uma proteção, uma hidratação, um poder de aderência, que é a cápsula, né? Então tem por fora da parede
Algumas bactérias vão ter uma cápsula gelatinosa, né, um muco, uma gosma, que vai permitir que ela tenha uma aderência maior, uma proteção maior, né? Ela se hidrate. E também a maior importância da cápsula é a virulência da bactéria. Então essa bactéria, ela vai ter uma alta virulência. O que é isso? O poder de fazer o mal, né? Virulência quer dizer o poder de causar uma doença, né? Então, se essa bactéria for parasita, ela é muito resistente, vai ser muito resistente aos anticorpos. Os anticorpos não conseguem destruir esta cápsula, né? Os antibióticos também não conseguem destruir essa cápsula. Então, ela é muito virulenta, ela é muito perigosa, né? Então, as bactérias que possuem a cápsula são mais perigosas, são virulentas. Bom, teremos também aqui outras estruturas que são as fímbrias, né? As fimbrias. Essas fímbrias, o que acontece? Elas ajudam na adesão, né, da bactéria umas às outras ou na superfície de alguma estrutura, né? Então, vai estar ajudando no processo de adesão e de reconhecimento. Agora, a gente vai ter também os flagelos. Então, não são todas as bactérias que vão ter as fímbrias, tá? Esses fios que vocês estão vendo aqui ao redor, são algumas que vão ter. E as bactérias também, algumas podem ter os flagelos, né? Como a gente está vendo, está ligado aqui à membrana plasmática, esses flagelos, que vão possibilitar a movimentação dessas bactérias no meio aquoso, né? Então, algumas vão possuir, né, essa forma de locomoção, não são todas. Bom, quanto à nutrição, a gente vai falar aqui de forma breve, né? Pois iremos também aprofundar um pouco mais na frente e nós iremos cobrar na avaliação essa parte. Então, na avaliação interdisciplinar irá ser cobrada a forma de nutrição, onde teremos lá exemplos de bactérias que se alimentam de alguma forma e vocês vão estar lá dizendo se elas são autótrofas ou se elas são heterótrofas, de acordo com a forma de alimentação que foi exposta. Bom, temos aqui as heterótrofas, né, que nós sabemos que são hétero quer dizer diferente e trófos quer dizer alimento. Então, são seres que se alimentam do outro, que se alimentam do diferente, né? Por exemplo, os parasitas, né, são seres que se alimentam de outros seres vivos, né, do diferente. Decompositores também são seres que se alimentam de outros seres vivos, por exemplo, seres que já morreram, né? Então, já estão em decomposição. Então, são os heterótrofos. Agora, existem bactérias também que são o quê? Autótrofas, né? Então, os seres autótrofos quer dizer que eles se autoalimentam, né? Se autoalimentam. Então, auto quer dizer si mesmo. E trófos quer dizer alimento, né? Então, eles se autoalimentam. De que forma isso pode acontecer? Através do processo chamado quimiossíntese, onde as bactérias elas vão fazer um processo de quebra de moléculas e na quebra as moléculas vão liberar energia para produção de ATP, né? Então, essa quimiossíntese é importante para a produção do ATP para a bactéria, tá? Então, as bactérias fazem esse processo de quimiossíntese. Exemplo, as bactérias
que faz o processo de nitrosação, né? Que pega o nitrogênio atmosférico e faz uma série de reações químicas com esse nitrogênio, né? Que pode ser utilizado pelas plantas e, consequentemente, pelos animais e outros animais que vão consumir os animais que comeram as plantas. Então, esse nitrogênio ele é colocado na atmosfera pelas próprias, no solo, na verdade, pelas próprias bactérias. Um exemplo das reações químicas que elas fazem é a quimiossíntese, né? Essas bactérias adquirem energia por meio dessas reações químicas. Vamos ter também a fotossíntese, né? Que são as cianobactérias que têm pigmentos capazes de absorver comprimentos de onda, né? De luz solar, né? Comprimentos de onda, e aí vão conseguir fazer o processo fotossintético, né? Então, veja que a quimiossíntese, as reações químicas de oxidação de moléculas, e a fotossíntese são procedimentos utilizados por bactérias autótrofas, ou seja, elas realizam esses procedimentos na finalidade de conseguir o que? ATP ou a glicose, né? Então, ela se autoalimenta. Bom, sobre a reprodução, também irá ser cobrado na avaliação interdisciplinar, né? Então, é importante vocês saberem que existe a reprodução assexuada, né? A assexuada, onde uma bactéria ela começa a se dividir sozinha e formar duas, né? As outras duas também se dividem, formam 4, né? E nesse processo vai aumentando que a colônia, o número de bactérias vão sendo aumentado, né? Conforme o tempo. Então, como veremos adiante, existe aqui formas de reprodução assexuada, onde uma bactéria sozinha faz todo o processo acontecer de forma exponencial, ou seja, ela aumenta conforme o tempo, né? Proporcionalmente conforme o tempo. Então, a gente vai ter também a reprodução sexuada, que aí, na verdade, a gente não pode nem chamar de reprodução sexuada. Esse nome hoje já não está mais usual. Nós chamamos agora de reprodução, né? Na verdade, recombinação genética. Então, o nome mesmo é recombinação genética. Como assim? As bactérias, elas podem se unir umas às outras ou elas podem receber o material genético de outra. E quando elas recebem ou trocam material genético entre si, nós temos aí uma recombinação genética, que vão acontecer de 3 formas, né? Como nós veremos em mais detalhes mais na frente. Bom, os tipos de bactérias que nós temos são muito diversos, né? São vários tipos extremamente diferentes, e aqui a gente vai ver alguns dos mais comuns. A gente tem aqui, de acordo com o formato, um nome. Então, a gente vai ter aqui o coco, que é o formato esférico, e o coco tem vários arranjos, e esses arranjos também têm os seus nomes. Então, quando são 2 cocos, é diplococos. Quando é um colar de cocos, são streptococos. Quando é um cubo de cocos, a gente tem a sarcina, né? Então, aqui a gente tem uma definição para várias estruturas de um mesmo tipo bacteriano, né? Isso é importante na hora de identificar
o tipo de bactéria e o tipo de organização. Temos também outro tipo, outro formato, que é o formato de vírgula. Então, existem bactérias neste formato que nós chamamos de vibrião, por causa do formato de vírgula. Existem também as bactérias na forma de bastão, Então, tem forma de um bastonete. Então, cada bastonete, ele tem suas particularidades, seus tipos, suas espécies diferentes. E, por causa do formato, da estrutura do bastão, nós chamamos aqui de bacilos, Todos que têm esse bastão são chamados de bacilos. Um exemplo são aí os lactobacilos, que são as bactérias fermentadoras do leite. Temos aqui a espiroqueto, o espiroqueto que a gente vê que forma um semi-espiral, A gente tem também o espirilo, que são formatos aí de espiral, Então, são diversos os tipos de bactérias. De maneira breve, iremos falar aqui sobre a parede celular. Então, as bactérias são identificadas em dois tipos também. Então, quando vai ser feita uma análise laboratorial, para entender a resistência, o tipo de bactéria, o poder de resistência dela a certos antibióticos, é necessário entender o tipo de sua parede. Então, quanto mais grossa a parede, mais resistente ela vai ser. Então, essa parede vai ser mais simples, essa de cima, que a gente vê só uma camada, de peptídeo glicano, que a gente está vendo aqui de roxo. Essa camada ela é fácil de ser destruída pelo antibiótico, tá? Então, essa parede nós chamamos de gram-positiva, porque ela é corada facilmente. Então, a gente vê o roxo dela muito fácil e ela é menos resistente aos antibióticos. Agora, temos aqui a gram-negativa logo abaixo. Essa gram-negativa, nós vemos que além da parede roxa que nós temos aqui, a parede de peptídeo glicana, que está no meio, a gente vai ter também, por cima da parede de peptídeo glicana, uma outra membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática vai fazer com que a bactéria seja mais resistente aos antibióticos. Então, o que acontece? Quando o antibiótico vai agir, esta membrana que está por cima não permite que ele destrua a parede interna aqui de peptídeo glicana, tá? Então, essa bactéria ela é mais resistente aos antibióticos, Então, como podemos perceber, existe aí diferentes tipos de organização da parede das bactérias. Temos a gram-positiva, que é mais simples, e temos a gram-negativa, que recebe uma camada extra de membrana celular por cima da parede, Então, é uma parede mais complexa, mais resistente também. Bom, então, como foi dito, a nutrição bacteriana vai ser cobrada na avaliação e nós, como vimos, temos aí as fotossintetizantes e as quimiosintetizantes, onde vocês terão que ser capazes de compreender quando a bactéria vai ser heterótrofa e quando a bactéria vai ser autótrofa, tá? Então, é importante vocês observarem aí no PDF com os slides a diferença entre esses dois grupos, autótrofos e heterótrofos, para vocês conseguirem aí marcar a prova e conseguir a nota.
Bom, sobre a respiração bacteriana, é importante saber o quê? Que as bactérias, quando elas utilizam do processo aeróbico, é quando, né, elas utilizam da glicose. Então, na respiração aeróbica, vocês devem se lembrar, né, ou mesmo lembrar que já ouviu em algum lugar, que nas nossas aulas, que na respiração aeróbica, o que vai acontecer? A glicose vai ser oxidada e ao ser oxidada, ela vai liberar gás carbônico e água e produzir bastante ATP, né? Então, nesse processo, o que acontece? O oxigênio vai ser utilizado para oxidar a glicose, como também para ser um receptor de hidrogênios, né? O aceptor de hidrogênios. Então, é importante a presença do oxigênio quando a gente fala da quebra da glicose, né? No caso aí dos heterótrofos, né? Alguns autótrofos também vão realizar esse processo aí, essa respiração aeróbica. A gente vai ter também a respiração anaeróbica, né? A respiração anaeróbica é quando o ser, né, a bactéria, ela faz a fermentação, né? Ela vive em ambiente que não tem oxigênio e ela consegue aí quebrar a glicose e obter um pouco de energia, né? Porque a quebra vai ser pouca, né? A oxidação da glicose vai ser pequena, então vai ter muito pouca energia, mas vai ser o suficiente para ela sobreviver. Então, a aeróbica tem bastante energia, utiliza-se do oxigênio. E a respiração anaeróbica, quer dizer não, né? Não tem oxigênio. Então, é utilizado o quê? A fermentação, onde obtém-se pouca energia, né? O exemplo são as bactérias que fermentam o leite, né? Os lactobacilos. Existem também bactérias que são anaeróbicas facultativas, que elas tanto podem sobreviver na presença do oxigênio, como elas podem sobreviver na ausência de oxigênio, né? É importante aqui falar sobre as anaeróbicas restritivas, as anaeróbicas obrigatórias, ou seja, elas não utilizam do oxigênio de forma nenhuma e na presença do oxigênio elas morrem. Quais são elas? São, por exemplo, a Clostridium tetani, né? Que é a bactéria causadora do tétano. Então, quando a gente tem um ferimento, a gente corre e passa o quê? Água oxigenada, né? Porque se tiver bactéria do tétano, ela morrerá. Então, ela não utiliza do oxigênio, ela é anaeróbica obrigatória. Então, para finalizar aqui, a gente vai estar falando da reprodução das bactérias, como eu disse, vai ser cobrado na avaliação. Então, vamos finalizar essa parte aqui, que vai ser importante. Então, a gente vai ter a reprodução assexuada, onde uma bactéria, ela duplica o seu material genético, ela duplica aí, né, o seu citoplasma e se divide ao meio. Então, a sua parede divide-se ao meio, formando duas bactérias e as duas vão também continuar o mesmo processo, aumentando aí o número de indivíduos. Esse processo nós chamamos de bipartição, né? Onde a bactéria se partiu em duas, ou cisparidade, onde ela se dividiu em duas iguais, né? Em duas partes iguais.
Então, quando é assexuada, acontece o que? A bipartição ou também a cisparidade, que é a mesma coisa, né? O mesmo significado. A gente vai ter também a reprodução assexuada por brotamento, né? Então, a bactéria pode formar uma colônia através do brotamento dela mesma, né? E vamos entrar na reprodução sexuada, como eu disse, a recombinação genética. Na recombinação genética, a gente vai ter a conjugação, que é um dos tipos de recombinação, onde na conjugação, duas bactérias próximas, elas fazem um processo de passagem, de doação do plasmídio, né? Então, veja que existe uma bactéria com o seu plasmídio e ela duplica o plasmídio aqui na frente, e esse plasmídio ele vai ser doado para a próxima bactéria, para que ela se torne o que? Resistente, né? Então, para que a importância, né? Qual a importância do plasmídio? A resistência bacteriana, tá? Então, dessa forma que as bactérias conseguem tornar uma às outras resistentes. E perceba que forma-se um pelo sexual, um fio, na verdade, uma ponte entre as duas bactérias para que ocorra a passagem. Nós chamamos isso de pile ou pilus sexual. Então, houve uma transferência genética. Temos também uma outra forma de recombinação genética, onde a gente vai ter a transdução. O que é transdução? Vai ser um processo de transporte, né? Então, vai ter um transporte. Voltando aqui no outro slide, a conjugação é um casamento, né? Então, você veja que houve uma união entre as duas bactérias, né? Houve um casamento. Conjugação quer dizer união. E a transdução quer dizer o quê? O transporte, né? Vai transduzir, vai transportar. Quem vai ser o transportador? Então, aqui a gente vai ter um vetor. Um vetor que é aquele que vai fazer o transporte, que vai levar algo de uma bactéria para outra bactéria, né? Quem vai fazer esse processo? O bacteriófago, que é o vírus que ataca a bactéria, né? Então, o bacteriófago, ele vai infectar uma bactéria, vamos dizer uma bactéria A, e nessa bactéria A ele vai se reproduzir e vai liberar os seus vírus, aqui como a gente está vendo na imagem aqui 3. Ao liberar os seus vírus, acontece que durante o processo de reprodução, alguns vírus, eles como se diz, eles encapsularam o DNA bacteriano. Eles, em vez de pegar o DNA do próprio vírus que foi replicado, ele pegou o DNA da bactéria, né? Então, o que aconteceu? Esse vírus, ele vai transportar o DNA da bactéria. Como a gente está vendo aqui um vírus, né? Com o DNA verde, né? Só para simbolizar o verde aqui. Então, esse vírus, ele vai para o passo 4 aqui embaixo, infectar a bactéria B, né? A bactéria que tem o DNA vermelho. E aí ele vai injetar esse DNA da bactéria A na bactéria B, né? Na bactéria de baixo. E aí, o que aconteceu? Vai acontecer uma recombinação genética, ou seja, a bactéria que vai receber um pedaço do DNA
de outra bactéria, ela vai ficar alterada geneticamente, né? Vai acontecer a recombinação genética. Quem proporcionou esse processo aí foi o vírus. Por isso que a gente fala de transdução, de transporte. Ele fez o transporte de um DNA de uma bactéria para outra bactéria, né? E essa bactéria, ela está aí com um material genético extra, né? Ou seja, ela se tornou geneticamente modificada, né? Então, a forma de fazer a modificação genética das bactérias é através dos vírus também. Bom, e por fim a gente vai ter uma outra forma de recombinação genética, que é a transformação. A transformação quer dizer o quê? Que uma bactéria morta, com o seu material genético disperso, com o seu material genético solto, vai ser, utilizada. De que forma essa bactéria morta vai ser utilizada? Onde nós teremos próximo dessa bactéria morta outras bactérias que podem incorporar um pedaço do DNA da bactéria que morreu. Então, ao incorporar esse pedaço de DNA que estava solto, esta bactéria que incorporou, ela vai fazer com que esse fragmento, esse pedaço de DNA, ela se recombine com o seu cromossomo, né? Com o cromossomo da bactéria hospedeira. Então, ela vai hospedar esse pedaço junto com o seu cromossomo. Então, teremos aí a transformação, onde a bactéria que morreu, um pedaço dela continua vivo em outra bactéria que incorporou, né? Que recombinou, que ficou, no caso aí, modificada geneticamente, né? Por quê? Porque recebeu material genético novo, né? Então, ela ficou nova também. Esse processo aí de receber um pedaço de DNA de uma bactéria que já estava morta, nós chamamos de transformação, né? Ela foi transformada, nem que seja um fragmento para, né, que ela seja, entre aspas, viva, né? E aí houve essa transformação. Bom, eu vou finalizar por aqui, que é a parte que vai ser cobrada na avaliação vai ser essa. E no mais, quem tiver alguma dúvida, eu vou estar disponível aí no WhatsApp para que vocês possam tirar aí as dúvidas de vocês. E aí, se preparem, né? Tem uma boa prova semana que vem, dia 8, segunda-feira. Vamos estar nos encontrando aí para a realização da avaliação. Fiquem com Deus. Um abraço.